quando nós trabalhamos, são 7 chakras, 3 são bem baixos. E eles eles falam pelo número de pétalas, né? Os indianos trabalham como se fossem as pétalas de uma flor de lótus. Então, o primeiro chakra é a lótus de 4 pétalas, o segundo de 6, o terceiro de 10. Olha como vibra baixo. Depois é de 14 e 16, o plexo solar e o cardíaco. E depois, é o cardíaco e o laríngeo, 14 e 16. Esse daqui já tem 96 e esse daqui 1000. Você entende como a gente se eleva quando um é bem baixo, um é intermediário, mas para baixo também, né, que é o da comunicação. Mas esses dois aqui são altíssimos em termos de frequência vibracional. Então nós precisamos aprender a elevar a nossa frequência para estarmos em contato com esses chakras, com essa energia, buscar dessa fonte pura, dessa fonte divina, para que isso nos auxilie na nossa evolução. Quando conseguimos, quando compreendemos essas verdades, a nossa frequência naturalmente se eleva. Com a frequência elevada, não existe ansiedade, não existe depressão, quiçá não existe nem doença física. Eu quero falar, sobre a escala de Hawkins. Em algum momento, em alguma live, nós vamos aprender sobre ela. Mas eu só quero falar aqui, ó, a frequência mais baixa, vergonha, que é 20 Hz, depois a culpa, apatia, tristeza, medo, apegos, tudo isso, ó, ainda está vibrando vermelho, laranja e amarelo. Ainda são frequências bem baixas. Mas as frequências altas são aceitação, amor, alegria, paz. Nós precisamos ir modificando a nossa mentalidade, modificando o nosso entendimento, para que a gente consiga vibrar nessas frequências com mais constância, com um maior número de vezes, mais tempo por dia, para que assim a gente consiga eliminar de vez essa tal de ansiedade. Muito bem, e como é que eu identifico a minha vibração? Como é que eu sei se eu estou vibrando baixo ou alto? Ué, o que eu estou sentindo? Então eu preciso aprender a me conhecer, analisar os meus sentimentos, as minhas sensações. O sentimento é mais a nível emocional e a sensação é mais a nível física. E tudo isso está muito junto, porque somos um só neste momento. Espírito e corpo, somos um só nesse momento. Um dia vai haver a separação, mas ainda não. Ok, como é que eu identifico? Bom, o que eu estou sentindo? Eu estou com muita vergonha de alguma coisa que eu fiz e que não foi legal. Eu tenho medo. Eu tenho medo de assalto, eu tenho medo que alguém entre na minha casa, eu tenho medo que os meus filhos se machuquem, eu tenho medo que alguém mexa com eles quando eles estão na rua, eu tenho medo de cachorro. O que eu estou sentindo? Isso tudo me dá uma tristeza, eu fico triste porque as pessoas não agem como eu gostaria, as pessoas me magoam porque o inferno são os outros. Então eu estou sempre com uma sensação ruim. É claro que juntando esse sentimento ruim, vai bater de frente com uma crise de ansiedade ou de pânico. Porque eu estou ali vivenciando situações que me trazem sentimentos ruins. E eu alimento isso com o meu pensamento. Então eu consigo perceber, se eu quiser, eu tenho que procurar. Porque senão eu vou ficar alimentando essa situação dia após dia e não vou perceber. Eu vou ter crises e crises de ansiedade e não vou entender a causa. Então eu preciso chegar num momento do dia e procurar o que eu estou sentindo agora. Meditação, gente. Meditação é maravilhoso para você olhar para dentro e falar o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo agora, nesse momento. Então, eu consigo identificar. E se eu conseguir identificar, o próximo passo é mudar. E como é que eu identifico que eu estou vibrando alto?
mais do que ruim, né? Porque no mesmo dia a gente muda a nossa frequência muitas vezes. Você pode levantar muito bem, abrir a janela e achar o dia lindo, seja de chuva, seja de sol, mas tá lindo o dia. E você já liga a televisão e com o primeiro noticiário você já pode cair sua frequência. Porque você já vê uma tragédia. Aí aquilo já te deixa angustiado. Aí você encontra com seus filhos, mamãe, bom dia, abraça, beija, toma café. Eleva a sua frequência. Sai para trabalhar e alguém raspou no seu carro. Baixa a sua frequência. Então, durante o dia nós vamos passar por várias situações que vão fazer com que a gente eleve ou abaixe a nossa frequência. Aí entra o nosso trabalho de consciência, de estarmos presentes em todos os momentos, tentando não reagir a tudo. Lembra, eu costumo falar que a gente não deve permitir que nada externo tire a nossa paz. Então a gente já tem que sair de casa com essa consciência. Na verdade, a gente já tem que levantar com essa consciência. Se puder evitar alguns fatos que costumam nos irritar, a gente evita. Se não der para evitar, nós temos que entender. Dá para arrumar? Ok. Não dá? Ok. Né? Não dá pra gente ficar sofrendo por alguma coisa que não tem solução. Então, ó, a gente identifica a nossa vibração pelos nossos sentimentos. Sentimento ruim, tô vibrando ruim, tô vibrando baixo. Sentimento bom, tô vibrando alto. Maravilha. Então, e por que quando a gente vibra alto a gente consegue diminuir, conter as crises de ansiedade? Porque as crises de ansiedade são provocadas por sentimentos ruins que vibram só abaixo. A gente estimula o funcionamento só desses campos energéticos mais baixos, quando a gente tem única preocupação com a nossa subsistência. Quando a gente fica muito preocupado com as contas para pagar, com os boletos que tem que ficar em dia, com aquilo que a gente vai comer no almoço, com a roupa de cama, com a roupa para lavar, quando a nossa preocupação é só essa. E olha aqui, eu não estou falando que a gente deva relaxar com o ambiente onde a gente mora, de maneira nenhuma. Tem que estar tudo sempre limpo e organizado. Mas a gente precisa ter momentos para equilibrar isso, onde a nossa frequência suba. E que a gente possa unir isso. Se eu acho desagradável o serviço de casa, por exemplo, e eu preciso fazer, porque eu posso não precisar, eu posso ter quem faça. Né? Mas e se eu preciso fazer? Então eu posso unir, trazer uma frequência mais elevada para tudo que eu estiver fazendo. Até porque se for o ato de cozinhar é você fazer uma alquimia em alguns elementos que vão ser transformados em outros através da cocção, né, através de uma preparação, e que vai ser ingerido por você mesmo e pelos seus familiares. E eles vão comer aquilo com a frequência que você colocou na água dali do alimento, em todo o alimento que tiver alguma água. Então a gente pode unir. Quando nós vibramos mais alto, nós afastamos naturalmente a ansiedade. A ansiedade não tem mais lugar. A ansiedade é um sintoma de um grande desequilíbrio mental, emocional. É um grito, é um pedido de socorro, de uma estrutura que vai muito além do corpo. É um grito de, olha aqui, tem alguma coisa errada. E às vezes a única coisa que está errada é a manutenção de uma frequência vibratória baixa por tempo suficiente, por muito tempo.